Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 1, nós leremos do verso 3 ao verso 7. Assim nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fins, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Até aqui, meus irmãos, a santa e gloriosa palavra do Senhor. Vamos, mais uma vez, nos dirigirmos a Deus em oração. Senhor, nós te bendizemos, nós já cantamos louvores ao teu nome, já confessamos ao Senhor a nossa pecaminosidade, te pedimos perdão. Por meio da tua palavra ouvimos que em Cristo fomos perdoados. E neste momento, ó Deus, nós queremos ouvi-lo falar. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração e que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos aprender a como viver de forma que seja agradável ao Senhor. Conduza-nos neste tempo, abra o nosso coração, que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos convença de tudo o que aqui ouviremos. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que vocês ouvissem atentamente algumas frases. Primeira delas: você é tão poderoso que Deus confia em você. Segunda frase: quando olho para Deus, sou tão justo que nem me sinto inferior a Ele. Terceira frase: você é o ponto fraco de Deus. Queridos, infelizmente poderia passar horas citando frases como essas, que são proferidas por aqueles pastores midiáticos e populares do nosso tempo. Homens que há muito perderam completamente o seu compromisso com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, e que apesar disso continuam a conseguir grandes lucros, seja por meio de palestras que fazem, sejam por meio de vídeos que produzem, sejam por meio de livros que escrevem, e assim, dia após dia, nós estamos vivenciando um cristianismo superficial, marcado por líderes desqualificados e despreparados para exercer a função do pastorado, e isso reflete na vida de igreja, com igrejas cada vez mais enfraquecidas, desviadas da verdade, a busca de objetivos que o Senhor nunca almejou que elas tivessem, e cada vez mais abandonando o verdadeiro evangelho por serem atraídos por essas frases e por uma espiritualidade ou pseudo-espiritualidade que consideram mais relevantes e mais atrativas aos seus próprios olhos. Mas o que será que a Bíblia tem a nos dizer sobre frases como essa? O que será que a Bíblia tem a nos dizer sobre esses pseudos doutores dos nossos dias? Será que a Bíblia tem alguma coisa a nos orientar sobre isso? O objetivo, queridos, dessa série de sermões que nós começamos na semana passada é aprender com Paulo como ser uma igreja segundo as Escrituras. E no sermão da semana passada nós vimos que esta carta que Paulo escreve, ele escreve ela primeiro direcionada a Timóteo, para que Timóteo então recebesse essas orientações de Paulo e também lesse essa carta publicamente à igreja de Éfeso, igreja esta que ele estaria encarregado do seu pastoreio. É interessante perceber que a partir do século XVIII, essas igrejas, juntamente com essa carta, juntamente com 2 Timóteo e a carta que Paulo envia ao pastor Tito, foram conhecidas como epístolas pastorais. E aqui o que Paulo está fazendo é como nós devemos viver para sermos uma igreja que de fato agrade ao Senhor. Na semana passada nós vimos a apresentação que Paulo faz, primeiro de si mesmo como o apóstolo, e também o destinatário desta carta, que é Timóteo, a quem ele chama de seu filho na fé.
E nesta noite nós aprenderemos, por meio dos versículos que nós lemos aqui, qual é o papel do pastor na proteção e na edificação da igreja de Cristo Jesus. E nós veremos isso por meio de 3 verdades, e a primeira delas encontra-se registrado no verso 13 e no verso 4, em que nós aprenderemos que o pastor deve repreender os falsos mestres. Queridos, as epístolas de Paulo, elas seguem um padrão. Quando Paulo ele apresenta-se e depois indica o seu destinatário, imediatamente, se você pega as demais cartas, você perceberá que Paulo ele apresenta os motivos pelos quais ele louvava a Deus pela vida daquela igreja. Mas quando nós olhamos para a carta que ele escreve a Timóteo, Paulo não faz esse tipo de elogio à igreja de Éfeso, muito pelo contrário. O que Paulo faz imediatamente após se apresentar é começar a orientar a Timóteo sobre a maneira como Timóteo deveria se portar, a maneira como Timóteo deveria agir para evitar que estragos maiores fossem feitos ali naquele contexto onde ele estava pastoreando. E eu gostaria que você voltasse agora para o versículo número 3, com a sua Bíblia aberta e permaneça com ela aberta. Vejamos o que Paulo começa a nos dizer aqui. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Perceba que o que Paulo está fazendo aqui ele está nos apresentando localizações geográficas para que nós soubéssemos e conseguíssemos entender o movimento que o apóstolo Paulo está fazendo aqui quando ele está na sua segunda viagem missionária. É provável, queridos, que boa parte das acusações daqueles que questionam se de fato essa carta de Paulo ela foi de fato escrita por ele ou não, é porque esses que o acusam ou que questionam essa autoridade entendem que Paulo foi preso apenas uma única vez em Roma e que ali após o seu encarceramento ele foi morto por conta da causa de Cristo. Mas se você olha para a própria narrativa de Atos dos Apóstolos, você perceberá que não. Paulo foi preso uma primeira vez, onde ele escreve as chamadas cartas da prisão, dando orientações a igrejas como Éfeso, a própria igreja de Éfeso, como a igreja de Filipos e outras igrejas mais. E depois ele é colocado em liberdade, porque neste primeiro momento as acusações que repousam sobre ele são apenas acusações religiosas. E assim o Império Romano não o condena à morte. E isso pode ficar claro para você se você ler Filipenses, onde Paulo expressa o seu desejo de sair dali do cárcere. Mas quando Paulo é preso por uma segunda vez em Roma, ele escreve 2 Timóteo. E ali em 2 Timóteo você não percebe Paulo tendo desejo de sair, e nem muito menos nutrindo essa expectativa, porque ele sabia que dali ele iria para a sua morte, onde provavelmente seria decapitado por causa de Cristo Jesus. Então agora Paulo, no interregno entre a primeira viagem e essa segunda viagem onde ele seria morto, ele agora volta por essa região, nas igrejas da Macedônia, talvez passando novamente pela igreja de Filipos ou pela igreja de Tessalônica, e ali agora ele vai escrever essa carta para orientar a igreja do Senhor. Então, por mais que esses críticos apresentem essas informações elas não são difíceis de serem compreendidas. O que a gente observa é que, na verdade, há má vontade por parte destes de fato compreender o que estava acontecendo ali na vida de Paulo. Só que, queridos, Paulo tinha uma preocupação. E por que é que ele manda Timóteo para Éfeso? Porque Calvino, quando comenta esse texto, ele diz assim: preservar aquilo que já conquistou requer não menos talento do que para realizar a conquista. Nós já vimos no sermão da semana passada que o evangelho floresceu rapidamente em Éfeso. Nós vimos que as pessoas se convertiam, queimavam seus livros de magia negra, e Deus fez grandes coisas naquele lugar. Mas agora a situação da igreja era outra. A igreja estava sendo assolada pelos falsos mestres, e Paulo sabia muito bem que para que ele mantivesse a igreja nos trilhos da palavra, ele teria que usar o mesmo esforço, se não mais esforço, para que aquela igreja não se perdesse completamente. E é por essa razão que ele envia Timóteo, para que Timóteo desse continuidade nesta igreja, para que Timóteo pastoreasse essa igreja, para que Timóteo trouxesse essa igreja de volta para os trilhos da verdade do Evangelho. Mas veja o que o verso 3 continua a nos dizer.
te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. A recomendação de Paulo para Timóteo, meus irmãos, é muito clara. Os lobos vorazes haviam entrado, nós vimos isso na semana passada, e agora Paulo fala para Timóteo: Timóteo, esses hereges que estão entre a igreja, que estão disseminando uma teologia diferente, eles precisam ser imediatamente calados. Eles não podem continuar a ensinar os seus falsos ensinos entre o povo de Deus. O verbo grego que Paulo usa aqui, que foi traduzido para ordenares ou admoestares, é um verbo que é rarissimamente usado na Escritura. Apenas Jesus Cristo e Paulo usam esses verbos, ou esse verbo aqui que está sendo usado. E esse verbo, ele traz a ideia de dar instruções com recomendações de autoridade. Esse verbo, ele era usado num contexto militar, onde, diante de uma ordem de um coronel, ou de um general, ou de quem quer que seja, as ordens de superiores hierárquicos, eles deveriam ser imediatamente obedecidas. E o que Paulo está falando para Timóteo é: Timóteo, nós não temos tempo a perder, o estrago foi grande, e a primeira coisa que você deve fazer a chegar lá, é fazer com que esses homens se calem. As falsas doutrinas precisam ser combatidas dentro da igreja do Senhor. E veja que aqui Paulo não dá o nome de quem é que deveria se calar. Paulo não fala: faça com que fulano, ciclano ou beltrano seja calado. Ele vai fazer isso, nós veremos futuramente no versículo número 20. Quando Paulo diz: olha, Alexandre e Himeneu, estes são problemas para a igreja, e esses homens, eu já os entreguei a Satanás, esses homens precisam calar. Mas aqui Paulo nos dá a entender que provavelmente haviam muitas pessoas que haviam crido em mentiras e que provavelmente estavam ensinando isso. Na verdade, quando Paulo usa esse pronome indefinido aqui, traduzido por alguns, nos dá a ideia de que o estrago na igreja era realmente muito grande. Mas o que é que estava sendo ensinado ali, meus irmãos? Paulo diz: eles não podem continuar ensinando doutrina diferente. A palavra grega aqui é heterodidaskalein, que é a junção de duas palavrinhas. Uma palavrinha que está muito na moda, hétero, que nós sabemos muito bem o que é diferente, que é outro. E didaskalein, que é usado por Paulo aqui, traz a ideia de didática, de onde vem a nossa palavra didática. Então o que é que Paulo está dizendo? Eles precisam parar de ensinar essas coisas. Mas o que é que eles estavam ensinando? Vá comigo para o verso 4 e olha o que Paulo diz. Não se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Em primeiro lugar, meus irmãos, o que estava acontecendo naquela igreja? Aqui a palavra traduzida por fábulas é mitos, ou mitóis, literalmente do grego. O que Paulo está dizendo é: existe dentro da igreja, Timóteo, algumas pessoas que pegou um pouquinho da filosofia grega e está trazendo essa filosofia grega para dentro da igreja. E ele está juntando a filosofia grega com a teologia bíblica, misturando essas duas coisas e adulterando a verdade do evangelho. Veja que Paulo deixa claro uma coisa para nós, meus irmãos. Misturou alguma coisa ao evangelho, é outro evangelho. Já não é mais o evangelho puro da palavra do Senhor. Então Paulo fala: olha, a primeira coisa que você precisa saber é: existem resquícios de elementos gregos dentro da igreja que precisam ser combatidos. Mas Paulo fala: também há na igreja alguns elementos judaicos que estão sendo introduzidos. E isso se dá pela palavra genealogia interminável. Provavelmente, meus irmãos, havia pessoas ali dentro que estavam perturbando a igreja com adições e interpretações humanas da lei do Senhor que o Senhor nunca havia determinado. Provavelmente essas pessoas se portavam como se fossem autoridades e ali começavam a questões infindáveis, que não chegavam a lugar nenhum, que cansavam a igreja, e provavelmente isso estava acontecendo a tal ponto que as pessoas começaram a se afastar da igreja por conta de tudo isso que estava acontecendo. E qual era a consequência desses falsos ensinos, meus irmãos? Paulo continua o verso 4 dizendo:
que apresentam discussões longas. Querido, se você conhece alguma doutrina que não é bíblica, você sabe o quão difícil de compreendê-la e de ensiná-la é. Porque é tudo muito complexo. É tudo muito emaranhado de um monte de coisas. De um monte de ensinamentos e coisas que a Bíblia não ensina. Então esses ensinos dessas coisas se tornam cansativos, enfadonhos, algo que não pode ser comprovado biblicamente e que cansa a igreja. E o que estava acontecendo ali era exatamente isso. Porque Paulo diz que ao invés deles promoverem, e a palavra aí nossa é serviço de Deus na fé, que é o que se esperava daqueles homens, que provavelmente algum deles estavam em posição de liderança e de autoridade, ao invés deles ensinarem a igreja, a palavra aqui, meus irmãos, é literalmente administração. O que Paulo está dizendo é, olha, esses homens que estão na liderança da igreja deveriam estar ensinando o povo do Senhor a amadurecer na fé, a crescer nas verdades do Senhor. Lá em Efésios, no capítulo 4, Paulo diz isso claramente, que o propósito dos oficiais da igreja é fazer a igreja ser amadurecida por meio do conhecimento da verdade. Mas esse pessoal que estava aqui não estava ensinando a igreja. O que eles estavam fazendo era simplesmente gerando discussão, levantando polêmica, levantando problemas, questionando o que era feito. E assim, ao invés da igreja ser conduzida no seu processo de maturidade espiritual, a igreja estava cada vez mais se distanciando da verdade do Senhor. Ao comentar esse texto, um comentarista ele diz assim: tudo o que não edifica deve ser rejeitado, ainda que não tenha nenhum outro defeito. E tudo o que só serve para suscitar contendas e controvérsias deve ser duplamente condenado. Tais são todas as questões sutis nas quais os homens ambiciosos praticam suas habilidades. É mister que nos lembremos de que todas as doutrinas devem ser comprovadas mediante esta regra. Aqueles que contribuem para a edificação devem ser aprovadas, mas aquelas que ocasionam motivos para controvérsias infrutíferas devem ser rejeitadas como indignas da igreja de Deus. Queridos, o que Paulo queria que Timóteo deixasse claro para a igreja é que toda a teologia que o Senhor nos deu, toda a revelação do Senhor de Gênesis para nós, a Apocalipse, ela tem um único propósito: para que nós conheçamos o Senhor, e à medida que nós formos conhecendo o Senhor, nós sejamos transformados, nós sejamos santificados. O Senhor não espera que nós leiamos a palavra dele simplesmente para que nós aumentemos o nosso conhecimento. O que o Senhor espera é que à medida que nós o conheçamos, mais transformado pela palavra dele nós sejamos. Mas o que esses homens estavam fazendo não era isso. Era simplesmente levantando problemas, questões, questionamentos e desviando a igreja do Senhor da verdade. Aí você pode perguntar para mim: Reverendo Vinícius, por que eu preciso ouvir isso? Queridos, a situação da igreja de Éfeso não é diferente da situação das igrejas atualmente. Hoje nós vemos e continuamos a ver a influência de elementos gregos dentro das nossas igrejas. E eu vou dizer alguns para que você entenda a importância disso que você está ouvindo. Em primeiro lugar, a crença da imortalidade da alma apenas, que foi popularizada pelo movimento pentecostal através da seguinte frase: Jesus morreu para salvar a sua alma. E por mais que não se queira, quando se defende isso, há um desprezo por toda a criação, porque Jesus não morreu simplesmente para salvar a nossa alma. O conceito de imortalidade da alma é um conceito platônico e não bíblico. Jesus morreu para salvar nós como um todo. O nosso corpo é importante para o Senhor. A maneira como você usa o seu corpo é importante para o Senhor. A maneira como você é um mordomo da criação de Deus, se você não joga lixo no chão, é importante para o Senhor. Porque o Senhor veio para restaurar o mundo como um todo, e não apenas salvar a nossa alma. Mas uma segunda característica, por exemplo, do universo grego dentro da nossa igreja, é a ideia de que existem pessoas mais espirituais do que outras.
Pessoas que recebem uma segunda bênção do Senhor, porque elas são mais espirituais que outras. Queridos, o nome disso é gnosticismo. Isso é algo que foi combatido na filosofia grega, que foi considerado como uma heresia, e que ainda hoje fazem pessoas ao redor do mundo encherem igrejas atrás dessas coisas. Uma terceira característica que nós podemos olhar, e que está muito presente no nosso meio, é a influência do racionalismo na nossa interpretação bíblica. De onde vem o teólogo liberal? Em que o teólogo liberal vai dizer assim, olha, aquilo que pode ser comprovado pela razão é de fato aquilo que Deus revelou, mas aquilo que a razão não pode compreender, isso é mito, isso é fábula, isso foi acrescido por homens, isso não fazia parte do cânon original. Queridos, aqueles que acreditam nisso, que aquilo que não pode ser comprovado pela mente não deveria estar no cânon, deve arrancar da sua Bíblia, por exemplo, a ressurreição de Cristo Jesus. Na verdade, nessa época tinham uns saduceus que não criam. Devem arrancar da sua Bíblia o milagre do Mar Vermelho. E quantas vezes dentro das nossas igrejas nós vemos problemas como esse, de pessoas que questionam aquilo que a Bíblia diz, porque não podem compreender isso por meio da razão. Se a Bíblia diz, queridos, é verdade. Ela é o parâmetro de verdadeiro e falso, e não a nossa mente. Esses elementos gregos que estão presentes nas nossas igrejas precisam ser combatidos. Mas não apenas os elementos gregos, nós também temos elementos judaizantes dentro das nossas igrejas. Quantos são aqueles que se auto-intitulam apóstolo e que pegam chofar, um chifre de carneiro, e tocam nos cultos para chamar o povo à espiritualidade? Pessoas que se paramentam com bandeiras de Israel nas suas vestes, bandeiras de Israel no púlpito para todo lado. Queridos, nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra do Senhor. Homens que se vestem com quipar na sua cabeça, isso ainda atrai pessoas ao redor do mundo. Mas o que Paulo está nos ensinando é, esses hereges precisam ser calados. Nós não temos que ficar dando ouvido a essas pessoas, porque elas não são verdadeiramente levantadas por Deus. Calvino, comentando isso, ele diz assim, todas as maquinações humanas são outras tantas corrupções do Evangelho, e aqueles que fazem mau uso das Escrituras, como costumam fazer as pessoas ímpias, fazendo do cristianismo uma engenhosa exibição, obscurecem o Evangelho. Todo o ensino desse gênero é oposto à palavra de Deus e àquela pureza da doutrina na qual Paulo ordena aos Efésios que permaneçam firmes. Sabe o que essa turma consegue fazer, meus irmãos? Confusão teológica, divisão entre o povo do Senhor, que leva a uma vida descomprometida com a causa de Cristo Jesus. Queridos, o Senhor almeja que nós tenhamos uma igreja bíblica. Mas para que nós tenhamos uma igreja bíblica, nós não podemos ficar financiando esses falsos mestres. Nós não podemos ficar olhando para os métodos que eles têm usado nas suas supostas igrejas, para fazer aqui e ver a igreja do Senhor crescer. O que o Senhor espera de nós, meus irmãos, é que nós os repreendamos, que essas heresias sejam combatidas, para que a causa do Senhor possa prosperar. A primeira coisa que nós aprendemos que o dever do verdadeiro pastor do Senhor é que ele deve repreender os falsos mestres e fazê-los calar, se ele quiser ter uma igreja verdadeiramente bíblica. Mas a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto está no verso número 5, e eu gostaria que você olhasse para esse texto, para que você veja o que Paulo diz aqui. E olha o que Paulo diz: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Queridos, Paulo diz para Timóteo, esses homens devem ser calados imediatamente. Eles precisam parar de ensinar. Mas Paulo deixa claro que o objetivo com essa barreira ou com essa proteção à igreja
não deveria ser sem piedade. Muito pelo contrário. O que Paulo esperava que Timóteo fizesse na igreja não era afastar a igreja ainda mais. Não era dividir a igreja ainda mais. Não era fazer com que a igreja se perdesse ainda mais. O que Paulo queria dentro da igreja de Éfeso é que Timóteo ensinasse a igreja, e a segunda coisa que nós vamos aprender nesse sermão, que o pastor deve buscar o amor entre os membros. Paulo queria que Timóteo fizesse com que a igreja se amasse, com que os membros da igreja entendessem que eles estavam caminhando por uma direção errada, mas eles deveriam amar uns aos outros, para que eles pudessem voltar a caminhar de acordo com a vontade do Senhor. É por isso que Paulo começa indicando o propósito. Qual é o propósito de tudo isso, Timóteo? O propósito, o objetivo último de tudo isso, dessa admoestação. E veja que interessante, Paulo está usando aqui, de forma substantivada, a mesma expressão que ele usou no verso 13 de forma verbal. Porque lá Paulo fala, Timóteo, admoeste esse povo. Agora Paulo fala, olha, o objetivo dessa admoestação, dessa ordem dura que o Senhor deu, dessa ordem que era usada até em contexto militar, é isso. E o que é que a igreja deveria ter? Em primeiro lugar, a igreja deveria aprender a amar. Queridos, parece um pouco contraditório para os nossos tempos, porque em muitos contextos o amor não pode questionar. O amor não pode ter combate. Na verdade, é dito por aí que o amor, toda forma de amor ela é válida. E assim, tantas aberrações têm sido aprovadas por aí. Mas Paulo não pensava assim. Veja que Paulo ele diz, para que houvesse um verdadeiro amor, era necessário que houvesse uma pureza doutrinária. A igreja deveria abandonar as suas próprias convicções para estarem convictos na causa de Cristo Jesus revelada na palavra dele. Então o que Paulo está dizendo é, o caminho para o amor é o conhecimento da verdade. Se eu quero que a igreja aprenda a amar um ao outro, ele precisava unificar a igreja em torno do pensamento da própria palavra do Senhor. Essas discussões intermináveis que estavam acontecendo na igreja, essas disputas por poder e tudo mais, é o que estava causando problema naquele contexto. E não era fingindo que os problemas não estavam acontecendo que Timóteo conseguiria unir aquela igreja. Paulo diz, você precisa instruir e conduzir essa igreja para que eles aprendam a amar. Como? Em primeiro lugar, com um coração limpo. A expressão que é usada aqui, esse adjetivo traduzido por limpo, traz a ideia de alguém que é livre de culpa ou de responsabilidade. Neste contexto, Paulo está falando que essa pessoa, ela não deveria ter sido contaminada com os falsos ensinos. E se ela já havia sido contaminada com os falsos ensinos, ela deveria olhar para a palavra do Senhor agora, para as orientações de Timóteo agora, se submeter a essas orientações, para que a verdade do Senhor não se tornasse mais algo que lhe condenasse. E assim, ao ter uma correção teológica, ao não ser mais condenado pela palavra do Senhor, aquela pessoa então teria um coração limpo. Mas Paulo continua, além de um coração limpo, a pessoa precisava ter uma consciência boa. E o que Paulo está dizendo aqui por consciência, meus irmãos, é aquele discernimento que nós temos entre o certo e o errado. Os puritanos diziam que a nossa consciência ela era um instrumento do Senhor, usado para nos conduzir no processo de santificação. Queridos, a gente pode mentir para o conselho, a gente pode mentir para o nosso cônjuge, as crianças que estão aqui ouvindo podem mentir para os papais, para as mamães, podem esconder o que fizeram de errado, mas do Senhor ninguém esconde. E Ele colocou dentro do nosso coração a nossa consciência para nos lembrar todas as vezes que nós quebramos a lei do Senhor. Você já viu quando você vai repreender uma criança, por menor que ela seja, quando você chega para repreendê-la, ela já vem se defendendo? Ela já vem falando que não foi ela já vem falando que foi o outro. Por que ela faz isso, irmãos? Porque ela tem uma consciência que a acusa. E o que Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos é, meus irmãos, a mente que vocês têm, essa consciência que o Senhor Deus deu para vocês,
ela deve ser boa, ela não pode os acusar. Escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 2, no verso 14 e no verso 15, Paulo nos diz que o Senhor gravou no nosso coração a lei moral. E você pode fazer o que você quiser para tentar calar a voz do seu coração, como se dizem por aí, mas a sua consciência não vai te dar paz, a menos que você deixe de quebrar a lei do Senhor. É por isso que Paulo fala, olha, não obstante ter um coração puro, vocês, igreja, precisam ter uma consciência boa. A consciência não pode os acusar. E vejam o que Paulo está nos mostrando aqui, meus irmãos. Paulo está expondo uma ordem soterológica. Para que alguém possa dar ouvidos à voz do Senhor, essa pessoa primeiro precisa nascer de novo. Primeiro o coração precisa ser regenerado, para que então a verdade do Evangelho possa convencê-la dos seus pecados. E é isso que Paulo está ensinando aqui. Um novo coração transforma a nossa consciência, transforma a nossa mente. Um novo coração faz com que nós tenhamos forças para lutar contra os nossos pecados. E o que Paulo está nos mostrando é a importância de uma vida cristã fundamentada na pureza de coração e numa consciência que, em vez de nos acusar, nos apoie em nossa busca de santidade. E Paulo termina o versículo número 5 dizendo de uma fé não hipócrita. Queridos, é interessante observar esse adjetivo usado aqui, não hipócrita ou sem hipocrisia. O que Paulo está nos mostrando aqui é que muitas pessoas, por estarem confiados na verdade, na mentira que os falsos mestres ensinavam, aquela fé que eles possuíam era uma fé hipócrita, não era uma fé genuína. O que Paulo estava querendo que a igreja entendesse, meus irmãos, era que esses falsos mestres, que se auto-intitulavam mestres, ao invés de serem reconhecidos como uma autoridade da igreja, eles estavam distanciando as pessoas da verdade do Evangelho e, por conseguinte, arrastando-os para distante de Cristo Jesus, porque a verdadeira fé e o verdadeiro ensino bíblico, ele só pode ser fruto de um coração transformado, de uma consciência purificada, que é demonstrada através de um amor genuíno, de uma fé não fingida. A verdadeira fé, meus irmãos, ela não pode ser fingida. A verdadeira fé transforma o coração. A verdadeira fé é aquela que faz com que as nossas vidas sejam transformadas. O que Paulo está estimulando Timóteo aqui é estabelecer o amor entre os irmãos daquela igreja, através de um coração puro, através de uma consciência que não os escravizava e de uma fé que não seria hipócrita. E isso só seria possível se a verdade de Deus fosse pregada entre eles, se a verdade de Deus fosse anunciada a eles. Aplicando isso, queridos, para a nossa vida, é interessante perceber, principalmente no contexto da igreja em que nós estamos aqui. Alguém pode dizer assim, mas Vinícius, isso é um sermão para pregar numa igreja em revitalização? Ou se é? Sabe por que é, meus irmãos? Porque a verdade de Deus, ela não pode ser negligenciada. Quanto mais nós negligenciarmos a verdade, quanto mais abertura nós dermos para que falsos mestres, para que falsos ensinos sejam espalhados dentro da igreja do Senhor, mais nós sofreremos. Porque a falsa doutrina, ela não une. A falsa doutrina, ela não transforma. A falsa doutrina não conduz ninguém para abandonar os seus pecados. A falsa doutrina não traz constrangimento, mas a falsa doutrina também não consola. A falsa doutrina não edifica. A falsa doutrina não serve para encorajar ninguém. O que nós precisamos enquanto igreja do Senhor é aprender cada vez mais a verdade do Evangelho, porque a verdade do Evangelho nos conduzirá à revitalização, nos conduzirá a um coração puro. Mas veja o que tem acontecido atualmente.
houve uma redescoberta da fé reformada. E por conta disso, queridos, há um número muito grande de pessoas que até pouco tempo frequentavam as igrejas confusas, que não sabiam o que de fato significava ser cristão, e de repente tiveram um contato com a fé reformada, e agora acreditam que são os justiceiros da verdade. E muitas vezes, o que a gente observa entre os que assim agem, é que não existe amor. É simplesmente uma disputa para demonstrar o quanto sabe. É simplesmente uma disputa para revelar que tudo está diferente. Mas o que Paulo queria que Timóteo fizesse não fosse isso, não era isso. Não era sair quebrando tudo, combatendo tudo, destruindo o que havia sobrado da igreja. O que Paulo esperava que Timóteo tivesse era amor para conduzir a igreja pacificamente à verdade. E a igreja precisava entender isso. Queridos, há muitas pessoas que creem em coisas erradas porque aprenderam errado. Elas são sinceras naquela devoção que elas têm, mas aprenderam errado. E como pastor da igreja do Senhor, como membros da igreja de Cristo, o que nós precisamos fazer, primeiramente, é orar para que o Senhor abra os olhos dessas pessoas, para que elas possam ter o seu coração transformado. Um coração transformado não acontece por meio da nossa capacidade argumentativa. Nós não temos o poder de fazer ninguém nascer de novo. Isso é uma obra que só o Senhor pode fazer. E é por isso que, se você conhece alguém que está afundado em algum ensino herético, alguma coisa que não é verdadeiro, ore por ela, para que o Senhor abra os olhos dela, para que aquela pessoa seja despertada para aquilo que ela está crendo que está errado, para que ela possa ser levada pelo Senhor à fé de verdade, para que ela abandone esse compromisso cego que ela tem com aquela religião, e ela possa verdadeiramente aprender a verdade do Evangelho. Queridos, é ineficaz tentar mudar uma pessoa simplesmente de fora para dentro. É por isso que muitas igrejas que estão por aí espalhadas e que se dizem igreja, falham na condução das suas igrejas. Eles começam dizendo: crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo outro, crente não pode colocar determinada roupa, crente não pode isso. Como se as mudanças externas fossem promover a mudança dentro do coração. Só que, biblicamente, veja no texto de Paulo o que está sendo dito. A mudança começa de dentro para fora. É quando o coração começa a ser alcançado pela verdade do Senhor. Quando aquela pessoa não consegue resistir ao chamado do Senhor, ela se rende à causa de Cristo, que os comportamentos começam a ser mudados. Queridos, não adianta nós tentarmos mudar as pessoas de fora para dentro. E isso serve para a educação dos nossos filhos também. É inútil tentar combater apenas os comportamentos, quando na verdade o problema está no mais profundo do coração. Não adianta tentar ficar combatendo os efeitos se a causa não for combatida. E o que Paulo está mostrando para Timóteo é: Timóteo, os efeitos estão aí, o estrago foi grande, mas vai para a causa. O que está dividindo a igreja, o que está destruindo a igreja é o falso ensino. Combata o falso ensino com a verdade. E o que precisa ser mudado, será mudado pelo próprio Espírito Santo do Senhor, à medida que as pessoas ouvem a pregação da verdade, e essa verdade começa a os transformar. Mas existe uma outra coisa que esse segundo ponto do nosso sermão nos ensina. Queridos, a culpa que as nossas consciências nos escraviza às vezes, ela não vai ser arrancada, a não ser por Cristo Jesus. Você pode se entorpecer, seja com drogas, com álcool, com medicamentos, com o que quer que seja, mas o problema da sua cura, da sua culpa, só será resolvido se você correr desesperadamente para a cruz. Só Jesus Cristo pode nos perdoar. Muitas vezes as pessoas sofrem, se tornam escravos dos seus vícios e dos seus pecados, porque estão fugindo da realidade, estão fugindo das consequências das suas más decisões, e assim se iludem,
ao pensar que estas coisas podem resolver o seu verdadeiro problema. O único que pode resolver o problema da sua culpa é Cristo Jesus. E Ele o fará porque Ele morreu por conta dos seus pecados. Ao invés de se entorpecer, ao invés de fugir da realidade, enfrente a realidade com a cruz. Peça perdão a Cristo Jesus, para que a sua consciência se torne o seu amigo e não o seu inimigo. E tudo isso, querido, te levará a uma fé não fingida. Pare de simplesmente vir à igreja porque você está acostumado a vir. Pare de simplesmente cumprir o seu papel religioso. Pare de simplesmente vir cumprir o seu papel aqui dentro da igreja. Se comprometa com a causa de Cristo de verdade. Aprenda as verdades do Evangelho para que o Senhor te transforme. Nós não precisamos aqui de telespectadores. Nós não estamos à procura de audiência. O que nós queremos aqui é que o Senhor nos dê uma igreja santa, de pessoas comprometidas com a causa dEle, pessoas que de fato tiveram o seu coração transformado, pessoas que de fato lutam contra os seus pecados e que vivem uma fé verdadeira. Este, queridos, é o caminho para que a nossa igreja seja revitalizada. O abandono das aparências, o abandono da hipocrisia e o compromisso verdadeiro com a verdade. Por isso que o primeiro dever de um pastor que nós vimos nesse texto é repreender os falsos mestres. Mas o verdadeiro pastor também precisa estimular os irmãos a buscarem o amor. Mas a última coisa que esse sermão nos mostra é que o verdadeiro pastor deve ajudar a igreja a identificar os falsos mestres. Olhe para o verso número 6 e veja o que Paulo nos diz aqui. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. O que Paulo está dizendo aqui, queridos? No texto grego, entre o verso 5 e o verso 6, só há uma vírgula. Então isso nos leva a entender que Paulo está continuando o seu argumento naturalmente. O que ele está dizendo é assim: olha, o que o Senhor espera de nós é isso, que nós tenhamos um amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. E aí Paulo fala, estes falsos mestres se desviaram disso. Ao invés deles continuarem focados nas verdades do Evangelho, ao invés deles continuarem focados naquilo que a palavra do Senhor dizia, eles desviaram-se disso. E a raiz da palavra que é usada aqui, meus irmãos, é literalmente alguém que desviou-se, alguém que errou o alvo. O alvo daqueles homens deveria ser edificar a igreja, mas eles erraram o alvo. Eles abandonaram o compromisso de Deus com essas coisas que nós vimos até aqui. Hendrickson, ao comentar esse texto, diz: esses homens são comparáveis a atiradores que erram o alvo, ou a viajantes que nunca chegam ao seu destino, pois se desviaram para uma direção equivocada e negligenciaram a sinalização ao longo da estrada. É como que se eles começaram bem, eles saíram em direção a um alvo, mas no meio da jornada eles se perderam pelos caminhos e não prestaram atenção que eles abandonaram a verdade e que estavam comprometidos com a sua própria causa. É isso que está sendo dito desses homens aqui. É como atirador que atira a esmo, que gasta suas munições à toa, porque nunca vai alcançar o verdadeiro objetivo. E Paulo usa uma segunda palavra para descrevê-lo. Eles se converteram, as nossas Bíblias traduzem por perderam-se, mas a palavra aqui é converteram-se. E aqui o verbo está na voz passiva, ou seja, porque eles mudaram a direção das suas vidas, eles sofreram as consequências de se converterem para uma outra direção. Queridos, ilustrando, imagina que você está conduzindo o seu carro, de repente, por alguma razão, você converte e muda de direção. O que Paulo está dizendo é isso. Esses homens deveriam conduzir a igreja para mais perto do Senhor Jesus Cristo, mas eles converteram. Eles começaram agora a levar a igreja para distante do Senhor. Eles estavam agora, ao invés de comprometidos com a causa de Cristo, eles estavam comprometidos com loquacidade frívola, ou com conversas vãs, com coisas que não servem para nada, com coisas que não promovem nada na vida da igreja.
É fala, discurso, nada se prova, não tem um versículo bíblico para comprovar aquilo, mas gasta-se horas e horas e horas com filosofias que não se levam a lugar nenhum. É isso que esses homens fizeram. A teologia deles, a pregação deles, não passavam de um falatório vazio. Muitas palavras para não dizer nada. Arrastava seguidores, mas distanciava estes seguidores de Cristo Jesus. Eles estavam conduzindo a igreja para uma fé falsa, para uma fé hipócrita. Mas Paulo continua, e o último versículo que nós leremos hoje diz assim: pretendendo passar por mestres da lei. Queridos, nós sabemos disso. Vocês já viram quando alguém quer tentar mostrar a autoridade que ela tem, ele começa a gastar os seus títulos. Eu sou doutor, não sei das quantas, eu sou isso, eu formei não sei da onde, eu não sei o que lá. Isso tudo que ele sabe tem que ser demonstrado quando ele está dando uma palestra. Porque não adianta nada ele ter um certificado de uma universidade que poderia lhe ter tornado capaz e ele não sabe nem fazer o que com aquelas informações que ele tem ali. Mas esses homens chegavam e diziam: eu sou mestre da lei, senta aí e me ouve, você vai aprender comigo. E aí começava aquela falação interminável. O povo ouvia e não chegava a lugar nenhum. E Paulo fala: esse povo está assim, eles estão querendo dizer que eles são mestres da lei. Mas olha o que Paulo diz na continuidade do verso: não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Paulo diz, eles estão dizendo que são mestres, não estão? Os discursos deles são polidos, tem aquele monte de palavras. Você quer ver isso, irmãos? Um dia assista uma audiência diante de um tribunal, você vai ver quantas palavras bonitas são usadas, e que poderia tudo ser simplificado por palavras mais objetivas, mas gasta-se o português ali, com aquelas palavras robustas. Tem um advogado que eu conheço que ele até brinca: não, tem algumas frases que eu coloco em todas as minhas petições para mostrar, algumas frases em latim para impressionar o juiz e etc. O que esses homens fazem é isso, irmãos. Um monte de coisa, aquele monte de falatório, um monte de palavra que não serve para nada, que só estava ali para encher linguiça. Porque no fundo, eles estão mostrando que não sabem nada. Quando você vai numa igreja e tem alguém tocando chofar, quando você vai numa igreja e tem alguém com a bandeira de Israel, quando você vai numa igreja e tem alguém enfatizando essas coisas, não sabe nada sobre Cristo. Porque hoje nós não temos mais arca da aliança, porque João diz que Deus tabernaculou entre nós em Cristo Jesus. Hoje nós não matamos mais animais, porque Cristo Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu em nosso lugar. Não, agora nós vamos ouvir os levitas. Meus irmãos, nós vamos ouvir a equipe de música nos conduzir em adoração, porque levita não ficava cantando. Leia Levítico que você vai ver. A função do levita não tinha muito a ver com música, muito mais com sacrifícios, com rituais. Pessoas que acham que conhecem muito, porque tem seguidores no Instagram, YouTube. Isso não é algo novo, irmãos, isso é desde esse tempo. E se você quiser voltar um pouquinho mais, essa era uma característica dos sofistas gregos, que falavam, discursavam belamente, mas não tinham compromisso com nada, a não ser vencer o discurso, vencer aquele debate que eles estavam propondo. Esses homens não sabiam nada, e os do nosso tempo também não sabem. Afirmam com convicção, com bastante ênfase, mas não sabem nem o que é que estão dizendo. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, não se impressiona com essa turma, faz essa turma calar, Timóteo. Faz esse povo entender que eles estão fazendo loucura, que esse falatório deles não leva a lugar nenhum. Queridos, a tática é a mesma. Você quer conhecer um falso mestre? Veja que ele sempre começa com os títulos. Eu sou PhD nisso, PhD naquilo outro, eu sou não sei o quê, eu sou não sei o quê, eu estudei com não sei quem, eu conheço fulano, eu conheço Bertrano. Falso mestre geralmente é assim. Porque quem é não precisa ficar mostrando. Quem é não precisa ficar falando. Quem é chega, dá a sua palestra, mostra a sua sabedoria, prega o seu sermão, a igreja é edificada, vai para casa e a vida segue.
O que Paulo queria que a igreja entendesse essas pessoas estão dizendo uma coisa que não são. Timóteo, faça essa turma calar. Aplicando isso para os nossos corações, queridos, é tão triste ver que boa parte dos que hoje são falsos mestres começaram bem. Se você vai ouvir vários CEOs, palestrantes, vocês vão ver que em algum momento eles começam no cristianismo. O pai, a avó, alguém, a mãe levou na igreja, ali na igreja foi criado, aprendeu a se desenvolver, a falar bem, mas de repente, por alguma razão, seja pelo dinheiro, seja pelo comprometimento com outras causas, seja pela sedução da filosofia grega, ou seja, por qualquer outra delas, eles mudam de rota. Eles abandonam o compromisso com a verdade. E é assim que, infelizmente, nós vemos homens que outrora foram verdadeiros homens de Deus, que outrora eram reconhecidos pela sua fidelidade ao Senhor, e que hoje, na verdade, estão envergonhando a Cristo cada vez que abrem a sua boca. Não dê ouvidos a homens assim. Não empreste os seus ouvidos e o seu dinheiro a pessoas que só querem impressionar. Ficam o tempo todo ostentando nas redes sociais. Avião particular, casa não sei na onde. Queridos, cuidado com esses homens. Cuidado com estes que falam que Jesus precisa curar todo mundo e que quando tem uma lesão procura o hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Cuidado com essa turma. Que faz você doar tudo o que você tem, até o que você não tem, prejudicando a sua vida. E está comprando gado e enchendo o bolso de dinheiro a cada dia. Cuidado com essa turma. Pessoas que estão aí o tempo todo rodando o mundo, falando o que vocês gostam de ouvir, mas que não promovem a transformação que vocês precisam. O que vocês precisam, queridos, é repreender essa falácia desses homens e se comprometerem com a causa de Cristo. Uma certa vez, eu fui procurado por uma pessoa que havia voltado a uma outra igreja. E de repente, essa pessoa me enviou o link da pessoa que o havia convencido. E comecei a ouvir até para tentar ajudá-la a sair daquele caminho ímpio que ela estava trilhando. E de repente, quando comecei a ouvir as argumentações, que para aquela pessoa foi tão convincente, eu fiquei abismado de ver como que a pessoa caiu naquelas mentiras, naquelas falácias, naquelas promessas vazias de significado, argumentos sem nenhum fundamento histórico, muito menos bíblico. Mas aquela pessoa ficou encantada pela voz. Já viu como que um herege fala? Meus irmãos, tudo bem. Você ouve a voz, que é a voz sedutora, sedosa, e é para nos enganar. Queridos, fuja disso. Não sejam enganados e iludidos por esses homens. O que nós aprendemos nesse sermão? Em primeiro lugar, é meu dever como pastor de vocês repreender os falsos mestres. Queridos, nós vamos lutar para que na nossa igreja nós sejamos bíblicos, para que todos os desvios doutrinários que outrora existiram, eles sejam corrigidos pela palavra do Senhor. Na terceira pergunta do breve catecismo de Westminster, nos é dito assim: o que é a coisa, ou qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Me ajuda, Beatriz? A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o dever que Deus quer de nós e o que se deve crer acerca de Deus e o dever que Ele requer de nós. Queridos, você quer saber o que você precisa crer? Leia a palavra do Senhor. Ali você vai conhecer quem Cristo é. Ali você vai conhecer o que é a igreja. Mas eu te ajudarei nesse processo de combater as heresias. A segunda coisa que esse irmão nos ensina é que nós precisamos buscar, em primeiro lugar, um coração puro. Um coração que de fato tenha sido transformado pela causa do Senhor. Uma consciência tranquila que não nos escraviza
por conta dos nossos pecados. Uma consciência que é nossa aliada no nosso processo de santificação. E uma fé que não seja hipócrita. Queridos, Deus não está preocupado só com a intenção do seu coração. Isso é falácia. O Senhor está preocupado com o conteúdo da sua fé. Não é apenas a sinceridade que é importante para o Senhor. Leia a história de Uzá. Davi estava conduzindo a arca de uma forma não bíblica. De repente a arca do Senhor vai cair, Uzá com boa intenção. Para não deixar a arca cair, ele vai com a sua mão para tocar na arca e o Senhor o mata imediatamente. Porque não adianta a boa intenção. Nós precisamos fazer as coisas do jeito do Senhor. E por fim, o que esse sermão nos ensina é que nós devemos fugir dos falsos mestres. Fuja das heresias, meus irmãos. Não subestime o poder de uma heresia. Lembre-se do que Jesus disse e que Paulo também disse em sua carta. Um pouquinho de fermento faz toda a massa levedar. Uma heresiazinha assim, sabe? Pode fazer com que toda a igreja do Senhor seja perdida. Não se impressione com o discurso. Não se impressione com a aparência. Mas viva segundo a palavra do Senhor. Que o Senhor nos conduza neste tempo. Que o Senhor nos abençoe. Para que nós possamos verdadeiramente viver de forma que honre ao nome dEle. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra uma vez mais foi pregada. E o desejo do nosso coração, Senhor, é que o Senhor nos ajude a cada dia a pastorear a Tua igreja, Senhor, fazendo com que ela não seja enganada por esses falsos mestres. Que o Senhor, ó Deus, me ajude a conduzi-la segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, segundo a Tua verdade. Que o Senhor, ó Deus, me ajude a fazer com que os meus irmãos, juntamente comigo, busquem um coração puro, limpo, que as suas consciências, ao invés de os escravizar, faça com que eles se santifiquem cada vez mais. Que o Teu Santo Espírito nos convença dos nossos pecados, para que nós possamos viver uma fé que não seja fingida. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a cada vez mais identificar os falsos mestres, para que nós não sejamos por eles enganados. Que o Senhor, ó Deus, faça com que a verdade do Senhor seja o que nos faz viver, o que nos faz acordar, o que nos faz viver segundo a Tua santa e bendita vontade. Que a cada dia o Senhor nos santifique, que o Senhor nos faça amar cada vez mais o Senhor e a Tua palavra, para que nós vivamos de maneira que agrade ao Senhor. Essa é a oração que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém.